Olha, do primeiro jogo da final do Cariocão Fla-Flu ao vivo na Globo amanhã. Depois de Mania de Você, torcida do Fluminense tira uma onda dizendo que ganhar Fla-Flu é normal. Será que é mesmo? A gente foi atrás aí dos números, é daqui a pouco. Mas antes, notícias do Flamengo. Vou conversar com o Lucas de Sena, tá lá no Ninho do Urubu. O Bruno Henrique não vai jogar, Lucas. Já sabemos quem vai jogar no lugar dele? Grande Escobar, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. Essa é a principal dúvida que só deve ter uma resposta na cabeça do Felipe Luiz. A gente está aqui no Ninho do Urubu e daqui a pouquinho, às 3 da tarde, os jogadores vão estar chegando para o treino das 3h30. Vai ser a última atividade antes dessa final de amanhã no Maracanã, às 9h30 da noite. E aí, nesse treino dessa tarde, o técnico Felipe Luiz deve definir o time que começa jogando essa primeira partida da final. O Bruno Henrique está fora dessa primeira final. É dúvida também para a segunda, no fim de semana, porque está com uma lesão no músculo posterior da coxa. 2 são os principais candidatos para substituir o artilheiro do Flamengo na temporada com 5 gols. Um é o Luiz Araújo, que tem 4 gols e 2 assistências em 9 jogos. O outro é o Juninho, que tem 1 gol em 7 partidas com a camisa do Flamengo. Mas essa não é a única dúvida no time titular não, viu? Porque o Danilo está recuperado de um incômodo muscular que o tirou dos 2 jogos da semifinal com o Vasco. Então, ele pode voltar a ser relacionado. A dúvida é, se voltar, vai no banco ou como titular? Se for titular, provavelmente no lugar do Léo Pereira. O treino é às 3h30 da tarde, a gente vai seguir aqui de plantão, mas a atividade é fechada para a imprensa, ainda assim a gente tenta descobrir qual vai ser o time para informar amanhã aqui no Globo Esporte. Um abraço, Escobar! Lucas de Sena, o repórter que resolve qualquer problema. Muito obrigado, queridão. Pedro Henrique Torre, do Rio de Janeiro, trazendo as informações do lado rubro-negro dessa história. Pedro, bom dia para você. Tudo bem, Mari? Bom dia para o Bruno também, um abraço aí para todos os corredores, cheios de fôlego, um beijo a todos que estão no estúdio. Pois é, tem Fla-Flu amanhã, Maracanã, enfim, o segundo jogo ainda está para definir aí, muito provavelmente no domingo, mas o horário ainda a definir. Mas Flamengo na preparação, no pique, porque vai ter esse jogo decisivo contra o Fluminense. Amanhã, o treinamento vai ser só hoje à tarde, né, do Flamengo, enfim, aquela preparação. Tá aquele calor, não tá aquele calor ensurdecedor, como diria, mas um calor, então vai ser o treinamento hoje à tarde lá. E a má notícia para os rubro-negros é que Bruno Henrique vai ficar fora desse primeiro jogo e muito provavelmente do segundo também. Vai ser difícil que jogue a segunda partida. Uma lesão pequena, não é uma lesão grave ali na coxa direita, né? Ele sentiu no clássico contra o Vasco, saiu no segundo tempo, ficou bem chateado, até um tanto quanto desolado o Bruno Henrique. É difícil convencê-lo a ficar fora, gostaria até de jogar no sacrifício, mas o Flamengo está com aquele mantra de não matar, entre aspas, né, do Felipe Luiz, ninguém, obviamente, no Campeonato Carioca. Então, o Felipe Luiz vai poder contar ali ou com o Luiz Araújo, que vem em boa fase, fez um golaço contra o Vasco, tem essa chance, então troca de posicionamento com o Plata ali, de repente, enfim, é uma possibilidade, ou colocar o Juninho, que foi a contratação ali para o ataque na temporada, tem essa chance também, o Juninho, que voltou de um edema muscular, depois de um tempo fora contra o Vasco, jogou alguns minutos. Além disso, o Danilo deve voltar para essa partida, estava num controle de carga, ficou fora contra o Vasco, nas 2 semifinais, nos 2 jogos da semifinal, então o Danilo deve voltar agora. Era um controle de carga, essa famosa expressão de tempos modernos, mas deve voltar o jogador experiente convocado para a seleção brasileira. Bruno, Mari. Fla-Flu na final e o Flamengo com problemas, Bruno Henrique lesionado. Vamos dar uma olhadinha numa tela com números do ataque rubro-negro. Tem boas opções, atacantes do time principal em 2025, Bruno Henrique é com o maior número de jogos aí, 8 jogos, 5 gols, artilheiro. Luiz Araújo, 4 gols em 9 jogos. Aí o Plata fez 1 gol, assim como o Juninho, os 2 em 7 jogos. Everton é o Cebolinha, né? 1 gol em 6 jogos. Michael, quando tá feio, esquece, 1 gol em 5 jogos. E o Pedro ainda se recuperando de lesão, Johnny. É muito bom essa, quando tá feio, esquece. E o Pedro ainda se recuperando de lesão, Johnny. É muito bom essa, quando tá feio, esquece, né? Ele que lançou essa. É maravilhoso. Agora é o seguinte, Abel, pensando nesse setor ofensivo que realmente o Flamengo tem sofrido com lesões, é impressionante como quanto mais jogadores no DM, seja Cebolinha, que bateu e voltou agora, infelizmente, né?
quem entra dá conta do recado. Tem um cara que tá pedindo passagem, né, tá fazendo o gol, faz o LA. O Luiz Araújo tá jogando muita bola. Então, assim, obviamente, se você puder contar com todo mundo, é melhor. Mas o Flamengo é um dos poucos clubes, a gente estava falando agora há pouco do Corinthians, ou é Romero ou é Thales Magno. Ali acabaram as opções ali, né, no banco de reservas para você mudar o time. O Flamengo, mesmo com o Pedro há tanto tempo machucado, o Bruno Henrique ficou fora, voltou, você tem opção. Eu não acho que ainda é uma dor de cabeça, como está escrito no nosso telão aqui com a foto do Felipe Luiz, é uma dor de cabeça que dá para ser resolvida. Ali um remedinho de enxaqueca resolve. E o Felipe Luiz é um cara que está conseguindo ser vacinado para isso. Porque ele encontra opções no elenco para suprir essas ausências. Eu não sei se vocês concordam comigo, que assim, é óbvio que você ter um desfalque como o do Bruno, ainda mais pelo retrospecto recente, estava voando aí contra o Vasco, etc., não é legal. Mas você tem jogadores que estão... O Luiz Araújo Voa entra... tanto que fez um gol impedido. É o caso de falar. Tem razão também. Tem razão também. Ainda bem que é Flamengo, né? Mas ele saiu, quem entrou? O Luiz Araújo. E guardou. Mas isso tem um limite, né? Quando você pensa que o Bruno Henrique já não é propriamente o centroavante, a coisa vai chegando no limite. Espera-se que seja só para a primeira partida. Pelo jeito, dificilmente voltar para a segunda. Então aí é amanhã, o primeiro jogo é amanhã. Quarta-feira e o outro sábado ou domingo. Não sei se já definiram, estava uma dúvida aí sobre o dia. Porque pela entrevista do médico, há uma lesão, por menor que seja, uma lesão muscular, você não cura em uma semana. Você viu onde ele pôs a mão ali, né? Ali é complicado. Há uma lesão, mesmo que seja pequena, dificilmente ele terá condições. E aí fica essa questão, né? O Flamengo contratou o jogador que o Juninho Vieira, né? Que estava jogando lá no Karabag do Azerbaijão, para ser o reserva. Que vocês falaram, eu ia falar Cazaquistão. Não. Cazaquistão, é Azerbaijão. Estava tentando lembrar o nome do time, o Karabag, os companheiros lembraram. Para ser o reserva do Bruno Henrique. Mas a primeira opção durante o jogo, no sábado, foi o Luiz Araújo entrar e você trazer o Plata para jogar por dentro. Verdade. Que eu acho que é um jogador hoje mais adaptado a essa função. O problema é que você perde a opção, porque o Flamengo já não tem tido, né, o Michael e o Cebolinha. Cebolinha de novo, né, vive lesionando. Outra vez. E o Michael também ficou muito tempo parado ano passado. Os dois voltaram a jogar e voltaram a se machucar. Então o cobertor fica curto no ataque. Se você traz o Plata para dentro, tem o Luiz Araújo, para fazer o lado de campo pela esquerda, que o Gerson faz da direita. E ponto. Aí você só tem mesmo o Juninho para entrar no time, né, do chamado elenco principal. É claro que o Flamengo tem os garotos da base que têm entrado bem ali na frente. Matheus Gonçalves. Quanto perde na sua visão? Acho que perde Cai muito. Né? O Bruno Henrique tem sido o grande jogador do Flamengo na temporada. É o artilheiro, é o cara que estava colocando velocidade, colocando empenho, sabe, fazendo a diferença mesmo em alguns gols até difíceis. É uma ausência muito sentida. Muito sentida, e não só por ele, porque, como eu falei agora, o Flamengo já tem outros desfalques do ataque e talvez tenha que redesenhar muita coisa ali na frente. Mexer muita coisa. É só você fazer retroativamente, você pensar o que teriam sido os confrontos com o Vasco sem o Bruno Henrique. Olha que situação. Nos dois jogos, né? Nos dois jogos ele foi decisivo. Não é que ele só está saindo, ele está saindo em alta. Está saindo na alta, sendo muito importante. Às vésperas de uma decisão, olha, cafunçuda. Como é que é, professor? Cafunçuda. Cafunçuda é nova para mim. O Mano está querendo cafunçar a vida do Flamengo. E eu fico nessa expectativa se é para um jogo ou para dois. E realmente é um período muito curto. O primeiro jogo nem aconteceu, o segundo é daqui a pouco. É um período muito curto. O primeiro jogo nem aconteceu, o segundo é daqui a pouco, é daqui a dias. Atenção. Dificilmente ele vai estar de volta. Lá vem. Nós vamos continuar com esse assunto, mas já teremos o áudio do VAR. Eu tô curioso. O pênalti ontem. Já temos? Olha. Então é tudo. Agora. Para tudo. Como dizem alguns amigos. Arrascaeta fisicamente está complicado. Você acha que o Arrascaeta... O Flamengo está jogando muito, mas você acha que a temporada do Arrascaeta até o momento está um pouco abaixo? Eu acho.
Eu acho que o Arrascaeta está longe de ser aquele jogador decisivo que era nos anos anteriores, e ele é um jogador que você sente que ele não consegue correr e render tanto quanto os outros. Ele tem o talento. Então, de repente, numa bola, ele mete uma bola espetacular, decide um jogo, ou chuta, ou faz um gol de falta, enfim. Ele tem muito recurso técnico, mas fisicamente o Arrascaeta é um problema. Como o De La Cruz também é, gente. O De La Cruz e o Arrascaeta são jogadores talentosíssimos, mas com problemas sérios em termos físicos. O Flamengo não vai poder contar muito em todos os jogos com esses dois. Pode ter certeza que o Felipe vai arrumar uma maneira deles jogarem os grandes jogos. As finais agora, por exemplo, eu acho que vão jogar. Vão jogar os dois juntos nas 2 partidas, porque são as finais. Mas no que vai começar o Campeonato Brasileiro, eu garanto a você que uma hora vai jogar um, outra hora vai jogar outro, de vez em quando vão ser poupados os dois, porque são jogadores que não aguentam essa pegada. Bom, a gente tem muito assunto aí para render. Só para complementar a informação a informação que o Renato tinha falado foi eles compraram um aparelho de ultrassonografia e é isso, né? Deixa eu ver aqui que eu tava de ultrassom. Isso. E um radiologista, o nome dele é Bruno Hassel. Isso. Mas é radiologista e ultrassonografista. E antes tinham contratado fisiologista, enfim, todas ali a equipe, mas a equipe ainda está se achando ali, né? Não sei. Talvez coubesse uma explicação do que está acontecendo nesse boletim aí que o Sasaki deu. Também acho que o Sasaki está na hora dele dar uma entrevista. Mas, de qualquer maneira, esses dois, quer dizer, uma compra e uma contratação, já são motivadas por esse excesso de problemas musculares. O Bruno Henrique ainda não tinha estourado, mas o Michael já tinha estourado, Cebolinha já tinha estourado, sabe? Alexandre já tinha estourado, e eles resolveram botar um foco maior nisso aí. Eu acho que é uma solução óbvia, né? Que é de você botar o Luiz Araújo pelo lado do campo e o Plata centralizado. Essa me parece a solução que o Felipe Luiz vai tomar. Será uma surpresa para mim se ele tomar uma decisão diferente, porque o Luiz Araújo está pedindo passagem e o Plata é um jogador que o Felipe Luiz já disse que gosta muito, né? E taticamente é muito importante, tá? E sabe jogar pelo centro. Então essa me parece vai ser a mais provável. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse para botar o Juninho, coisa que eu acho muito difícil que ele bote, porque o Juninho, inclusive, também está vindo de contusão, eu preferia botar o Wallace Ian, porque eu acho que o Wallace Ian é um garoto de muito potencial, tem feito gol toda vez que entra, e entre o Juninho e o Wallace Ian, eu escalaria o Wallace Ian. Não estou dizendo que essa seria a opção do Felipe Luiz, eu acho até que talvez não. Mas, para mim, o quase certo vai jogar o Luiz Araújo com Plata no meio. E aí, Rodrigo, o que você acha? Boa tarde, Bruno, Renato, todo mundo que está ouvindo. O Renato foi a opção é essa mesmo, não me parece que é o óbvio, né? O Luiz Araújo está entrando bastante, bem, e ele tem uma coisa que é chute a gol e fazer gol, né? Que é uma coisa que, num time que funciona mais das coisas no Flamengo, eu acho que é uma questão ainda, chuta-se pouco, né? Principalmente porque o Gerson, quando ele joga um pouco mais à frente, né? Aí meio como meia, mais aberto e tal, pela direita, ele de tudo brilhante o futebol do Gerson, uma falha dele não chutar gol, ele entrou na cara do gol no jogo contra o Vasco e tentou dar um passe lateral ali. Então eu acho que o Luiz Araújo traz essa, assim como o Bruno Henrique também, né, chuta gol. Então acho que me parece que seja o óbvio. Tem um problema porque você tem menos reposição naquele segundo tempo, que você vê como o Flamengo tem usado esse segundo tempo para, quando o outro time dá uma arriada, ele troca e tem... Mas poderia ter essa opção do Wallace Ian, Juninho, Matheus Gonçalves, talvez esse seja a primeira opção de ponta, mas para o começo, o óbvio me parece ser o Luiz Araújo jogando junto ali do Plata, né, com o restante ali do meio de campo, igual que jogou com o Vasco. Eu acho que o Luiz Araújo já está pedindo passagem há muito tempo, e o Felipe Luiz já tem dito, desde antes desse jogo contra o Vasco, ele entra e faz o gol, que o Luiz Araújo tem botado essa pulga atrás da orelha dele, que até tem se sentido mal, porque o Luiz Araújo está fazendo por onde para merecer uma vaga de titular, e o Felipe Luiz preza muito por essa questão do cara estar demonstrando ali, ele inclusive ele justifica ter mantido o Varela como titular agora contra o Vasco,
pelo fato dele estar jogando bem, mesmo ele já tendo à disposição no banco o Alexandro e o Ayrton Lucas. Mas ainda sobre essa situação do substituto Bruno Henrique, a gente colocou uma enquete aí no ar para vocês votarem, né? Quem que vocês acham que deve ser o substituto ideal para o Bruno Henrique? A gente colocou como opções o Luiz Araújo, o Juninho, ou mudar o esquema, que aí foi como o Rodrigo falou, você tem o Matheus Gonçalves, você tem o Alacian, como o Renato falou. Enfim, vota lá, participa com a gente, compartilha aí essa live, se inscreve no canal para participar. Daqui a pouco eu vou estar lendo as mensagens de vocês. E já lembrando que o Luiz Araújo larga aqui na enquete com grande vantagem, com 69% dos votos, Juninho 22% e mudar o esquema 9%. Ainda um pouco sobre esse assunto, pode falar. Bruno, eu só queria fazer um comentário. O desfalque do Bruno Henrique é seríssimo. Ele vai fazer uma falta e tanto. Não é que o Flamengo não possa derrotar o Fluminense, ser campeão, sem o Bruno Henrique. Mas ele é um jogador que vinha decidindo os jogos, né? Ele vinha fazendo os gols decisivos. Ele está cada vez mais adaptado à função de centroavante e é um cara que, em clássico, então, parece que ele ganha uma motivação extra, né? É um desfalque seríssimo. E vou mais além, não vai jogar a segunda partida também, gente. Não vai jogar. Quando ele botou a mão na coxa ali atrás, eu na hora já tuitei lá, disse, Bruno Henrique fora das finais. Não existe essa de você sentir um puxão na coxa. E não, é leve. Gente, puxão na coxa é no mínimo 15 dias. Ele vai ter uma semana para os 2 jogos. Infelizmente, o Flamengo não vai poder contar com o Bruno Henrique, nem no primeiro, nem no segundo jogo. E é um baita de um desfalque. Quer dizer que com isso o Fluminense passa a ser favorito? Não digo isso.